grande lugar de desenvolvimento e geração de emprego que o Brasil é muito potente é no turismo. O Brasil tem, de Gramado, né, que é um baita polo turístico, até a floresta amazônica, um potencial de extrema diversidade e capacidade. Então, quando a gente olha os números, a gente chegou a 75% já em 6 meses do número de turistas que visitou o Brasil no ano passado. A gente está batendo os recordes e se igualando ao período pré-pandemia, de 2018 e 2019, que foram períodos importantes. O turismo no Brasil está tendo uma... Gui, bota aí a manchete, que acho que é do site da Embratur que a gente tirou. Bota essa manchete que me impressionou muito, viu, deputado? Essa aqui. Chegada de estrangeiros no Brasil mais que dobrou nos primeiros 5 meses de 2023. Olha que coisa bacana, gente. Uma entrada de dinheiro muito grande, né? No Brasil. 300 mil turistas. Como que está a recuperação do setor, Freixo, depois da pandemia? E que impacto que essa melhoria na imagem do Brasil no exterior também pode ter no turismo? Oi, Zenha. Não, na verdade é isso. É bom começar com boa notícia, né? Acho que o Brasil vive um momento muito sólido e com uma perspectiva muito boa do turismo internacional para o Brasil e também do turismo doméstico, né? Desde que a gente assumiu aqui em Embratur, tem 6 meses agora, a gente montou uma equipe técnica e a gente está trabalhando muito com a qualificação de dados, inteligência de dados, gerência de novos temas. Então, a gente abriu aqui uma gerência de afroturismo, coisa que nunca tinha existido no Brasil, para trabalhar com essa raiz africana no Brasil, e aí destinos como Rio de Janeiro, Salvador, Maranhão, Minas Gerais. A gente tem trabalhado muito com jornalistas estrangeiros vindo para o Brasil, com operadores de viagens estrangeiros vindo para o Brasil, e tudo isso movido por uma base de inteligência de dados, e os resultados começam a aparecer. Agora, é claro que, independente do trabalho técnico que a gente está fazendo, tem um momento político do país que é muito favorável, que tem relação com o governo Lula, né? Então, quando o Lula vence uma eleição, muda essa história do Brasil e diz que o Brasil voltou. Que Brasil que voltou? É o Brasil da democracia, o Brasil do respeito climático, o Brasil da sustentabilidade, né? O Brasil que olha para a natureza de outra forma. Isso tem uma relação direta com conectividade, com turismo e que mundo vai visitar o Brasil. A gente sabe, assim, eu estou, conversando com o mundo inteiro, né, sobre o Brasil, e quando você vai num país como a Alemanha, que é um país emissor importante para o Brasil, Zenha e Ana, esses caras não vão visitar um país que destrói biomas, que não respeita a questão climática. Isso é uma questão crucial, né? Assim, um lugar que não debate, que não tem um projeto de sustentabilidade. E sustentabilidade, Zenha, não é só floresta em pé. Sustentabilidade é uma responsabilidade climática que debate o modelo de desenvolvimento e como a sociedade se encaixa nesse modelo e gera emprego. A sustentabilidade é também do ser humano, a sustentabilidade é também do meio de produção neste modelo de desenvolvimento que não pode ser predatório. Então, a gente tem um debate aqui que é muito profundo sobre turismo e parte, inclusive da nossa esquerda, nunca conseguiu olhar para o turismo com esse viés. O turismo não é lazer só. E eu não estou dizendo que o lazer não seja importante, né? Aí daquele que só trabalha, a gente sabe disso. Mas o turismo não é só lazer, o turismo não é o que a gente faz na sociedade. O turismo é um modelo de desenvolvimento. E, para mim, eu estou defendendo isso dentro do governo, é a grande indústria do século XXI. O grande lugar de desenvolvimento e geração de emprego que o Brasil é muito potente é no turismo. O Brasil tem, de Gramado, né, que é um baita polo turístico, até a floresta amazônica, um potencial de extrema diversidade e capacidade. Então, quando a gente olha os números, a gente chegou a 75% já em 6 meses do número de turistas que visitou o Brasil no ano passado. A gente está batendo os recordes e se igualando ao período pré-pandemia, de 2018 e 2019, que foram períodos importantes. Então, acabou de sair daqui o embaixador do Chile no Brasil, onde a gente está discutindo relação bilateral e aumentando o número de turistas brasileiros para o Chile e chileno para cá. Vai ter o Pan-Americano no Chile. A gente quer aproximar o debate de esporte e geração de emprego e turismo. Então, tem muita coisa para fazer, uma agenda muito positiva. E eu costumo dizer que trabalhei durante 30 anos com o tema de segurança pública e direitos humanos. E é curioso como é que no turismo eu descobri que eu posso trabalhar com os mesmos temas, só que com uma agenda propositiva, com uma agenda que não é reativa e com uma agenda que debate os mesmos temas
só que gerando emprego, né? Porque, na verdade, você está debatendo uma sociedade que precisa ser melhor para todo mundo. A Nádia Simoni Rocha Freixo, você é maravilhoso. Está aqui o pessoal repercutindo. Tem vários elogios. Ana, antes de você entrar no tema que o povo quer ouvir, mas eu queria fazer mais uma pergunta pessoal para o Marcelo sobre turismo. Eu fiquei muito impressionado numa viagem que eu fiz ao Ceará, primeiro com as maravilhas do interior do Ceará, as montanhas, faz frio no interior do Ceará. E aí eu vi o pessoal se articulando, mas o pessoal não tinha apoio na época do governo federal, era o governo Bolsonaro, e o pessoal do interior reclamava, falava, gente, nós precisamos trazer o cara para ficar no Ceará para passar 10 dias aqui, porque ele vai para a praia, ele faz esporte aquático, mas depois ele vem para o interior, ele faz o turismo cultural, ele faz o turismo religioso, ele vem para o interior do Ceará para andar de bicicleta, enfim, fazer turismo esportivo, voos no interior, porque é um estado que venta muito em determinado período do ano. O que você está fazendo e o que o governo está fazendo nesse sentido de interiorizar também e trazer essas novas para o Brasil não ficar só em Rio, Salvador, né? Observou aqui o nosso internauta que o Museu do Louvre recebe mais turistas do que todo o Brasil. O que fazer para mudar isso? Vamos lá, deixa eu explicar. Primeiro ponto, eu quero dialogar com essa mensagem de um ouvinte. O Museu do Louvre ou a Torre Eiffel recebe mais. Eu escuto isso todos os dias. Mas, assim, só para a gente pontuar, não tem comparação algo que está no centro da Europa com algo que está no Brasil. Por uma razão, você chega qualquer país da Europa, chega na França, chega no Louvre, chega na Torre Eiffel, de trem, né? Chega com uma conectividade que não se compara ao Brasil, você não tem um oceano para atravessar, né? Então, não é a mesma coisa. Então, essa comparação ela não nos ajuda, porque não é uma questão quantitativa. A gente tem que olhar para a América do Sul. Assim, se a gente está perdendo de conectividade para Peru, Colômbia, Costa Rica, aí é algo que é comparável ao nosso modelo, né? Por exemplo, Portugal. Assim, qual é o orçamento de Portugal? É um país que a gente tem muita relação. Portugal é do tamanho do meu Rio de Janeiro e tem a população de Pernambuco, tá bom? Só para a gente lembrar, né? Portugal tem o orçamento do turismo deles, e eu tenho muita relação com o governo português. A gente tem uma parceria, a gente tem, né, assim, protocolos de ação conjunta na área de inovação. Então, assim, a gente é muito parceiro. O orçamento deles é 250 milhões de euros. O orçamento de Portugal, 250 milhões de euros. Então, assim, não dá para comparar o que não é comparável, entendeu? Assim, o que não está no mesmo plano. Agora, o Brasil tem uma potência enorme, tem uma capacidade gigantesca. Eu, por exemplo, estou indo amanhã para o Piauí, né, só para a gente pensar esse Brasil como um todo, que você está muito correto em fazer essa cobrança, esse assunto. Eu estou indo amanhã para o Piauí, estou indo junto com o Érico e com a Margarete Coelho. A gente tem uma ópera dentro da Serra da Capivara, né? E eu estou levando jornalistas franceses, porque aí tem a ver com o perfil, né, do local, para divulgar na Europa o que acontece no Piauí. Eu saio de lá, volto para Brasília e depois eu vou para Belém nos diálogos amazônicos, né? Vou junto com o ministro Celso Sabino, porque aí já é um preparativo da COP30, né? E depois eu vou para o Ceará, eu vou entregar o prêmio do Rally dos Sertões, né? Que é um negócio que é um sucesso absoluto, né? Que a gente tem um rally no Brasil, que é o Rally dos Sertões, que pega um pedaço grande do Nordeste, a final é no Ceará, e eu entrego o prêmio do Rally dos Sertões. Então, o nosso olhar do Embratur é um olhar que está para o Brasil como um todo, né? Estou dando exemplo da minha agenda daqui a 3 semanas, inclusive, e é cansativo. Mas é muito importante você criar, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de press trip ou fan tour. Mas, para traduzir, jornalistas estrangeiros e operadores de viagens que a gente leva. Então, por exemplo, eu levei operadores de viagens da América do Sul, de 3 países diferentes da América do Sul, para conhecer o São João de Campina Grande, Caruaru, e levei para a festa de Parintins, que é o boi-bumbá no meio da floresta amazônica. Então, a gente está muito aliado à ideia de que a cultura é uma grande identidade turística para o Brasil e é muito gerador de emprego e renda, né? Parintins é a maior cidade, que é a segunda maior cidade, só perde para Manaus, né, na Amazônia,
e ela tem uma população de 100 mil habitantes, no Festival de Parintins eles recebem 120 mil. Só para você ter uma dimensão do que é cultura, do que um festival de um final de semana é capaz de fazer. E aquilo é a economia do ano inteiro, né, daquela ilha. Então, é muito potente o que a gente está falando, divulgar o Brasil como um todo, entender essa diversidade brasileira, né, geradora de emprego e renda, capacitar. A gente fez o mapa internacional do turismo, eu estou discutindo com o Wellington Dias, o como a gente pode gerar emprego e renda em cada lugar onde o turismo tem determinado perfil. Aí a inteligência de dados ela é muito importante, porque o turista português ele tem um perfil, o turista chileno tem outro, o turista alemão tem outro. Eles não procuram o mesmo lugar no Brasil, tem tendências diferentes. Entender isso para promover o Brasil de maneira correta é uma eficiência técnica que ajuda muito na qualidade do que a gente agora está conseguindo já receber. E isso está dando certo, viu? Muito bom, Freixo. Vários comentários aqui no chat. Tem gente falando assim, traz pelo menos 1% dos chineses, traz 1% da China para visitar o Brasil.